Dúvidas sobre o presente simples em inglês? Let's see it! Hey folks, how is it going? My name is Juliane Tavares, your English teacher. Any doubts about simple present? Let's see it now. Oi, galera! Então, o nosso vídeo hoje é sobre o presente simples, o uso do presente simples em inglês. Sabe aquela dúvida, aquele momento que você não sabe quando usar o presente simples ou como usar o presente simples? A gente vai ver isso agora. Primeira coisa, as nossas frases elas são divididas em 3 pontos principais. Primeiro, o nosso sujeito, depois o nosso verbo e depois o nosso objeto ou o nosso complemento. E aí, é importante vocês saberem os pronomes pessoais, que são aqueles que vão ser utilizados como sujeitos muitas vezes nas frases. Se você não sabe os pronomes pessoais do caso reto, em inglês, o eu, tu, ele, nós, vós, eles, dá uma olhada aqui no nosso canal para vocês poderem dar aquela estudada e aprenderem primeiro os pronomes pessoais, que são de muita importância para quando a gente vai construir qualquer tipo de frase em qualquer tempo verbal em inglês, ok? Partindo do princípio que todos vocês já sabem isso, nós vamos hoje ver uma primeira parte do presente simples, que é a dos pronomes pessoais. Eu, você, vocês, nós e eles ou elas. Mas, professora, por que você vai deixar o ele e ela para depois? Porque eles seguem uma outra regrinha que a gente vai ver em outro vídeo, ok? Então, primeiro a gente vai ver os pronomes eu, você, vocês, nós e eles ou elas. Então, para os pronomes I, you, we e they, nós seguimos a mesma regra. Bom, no início do vídeo eu falei que os verbos, eles aparecem nas frases também. E os verbos, eles se apresentam uma forma base. O que é essa forma base? É o que a gente chama em português de infinitivo, né? Em português, a gente tem o final a, o final é, o final i e o final o, né? Como escrever, dançar, cantar, rir, pôr. Então, todos esses verbos, eles estão na forma infinitiva. Em inglês, a gente só tem uma forma só, que é colocar a palavra to na frente. Então, por exemplo, se eu tenho to dance, eu tenho o verbo dançar. Ele não está conjugado em nenhum tempo verbal. Ele está na forma base, na forma simples, no infinitivo, ok? E como eu vou conjugar esse verbo no presente simples? Vamos pensar primeiro na forma afirmativa. E como vai ser isso? No lugar do to, nós colocaremos o pronome que a gente escolheu, ou um nome de pessoa, um sujeito qualquer. Então, por exemplo, continuando com o verbo to dance. Se eu digo que eu danço, eu vou substituir a palavra to pelo pronome I. Então, eu digo I dance. Se eu digo que você dança, a mesma coisa. No lugar do to, eu vou colocar o pronome you. Então, vai ficar you dance. Se eu vou falar que nós dançamos, mesma coisa. We dance. E se eles ou elas dançam, they dance. Então, na verdade, em inglês não tem uma mudança no verbo. O verbo ele vai continuar da mesma forma. Em português, nós temos uma língua que ela tem desinências, né? Aquele finalzinho no verbo que diz qual é a minha pessoa. Em inglês, não. Em inglês, eles são iguais. Outro exemplo. Se eu uso o verbo to like. O verbo to like é o verbo gostar. Se eu digo que eu gosto, I like. Você gosta? You like. E vocês gostam? You like também. Então, não tem diferença para o you de você e vocês.
Nós gostamos. We like. Eles ou elas gostam. They like. Ok? Então, toda vez que a gente tiver o presente simples, a gente vai usar dessa forma para esses pronomes. Então, vamos pensar em uma frase. Eu gosto de café. I like coffee. Ok? Café, coffee. Então, eu gosto de café. I like coffee. Agora, você fala português. You speak Portuguese. Ou você fala inglês. You speak English. Ok? Então, nós temos com qualquer verbo e qualquer pronome, desses que nós citamos anteriormente. Esse último verbo utilizado, o verbo falar, é o verbo to speak. Então, you speak, I speak, we speak, they speak. Ok? Agora, professora, eu quero muito dizer que eu não falo inglês ou que eu não gosto de café. Como que vai acontecer isso? A palavra não em frase, ao contrário do que muitos acham que é o no, em frases nós usamos o not. Not. A palavra not, ela não pode vir sozinha. Então, ela sempre virá acompanhada de uma palavra auxiliar. No caso do presente simples, para os pronomes que estão citados, I, you, we and they, nós temos a palavra auxiliar do. Mas esse do tem significado? Não, esse do só está ali para fazer companhia para o not não vir sozinho. Então, a gente precisa realmente colocar o do antes do not. Então, se eu digo que eu falo inglês, I speak English. Se eu digo que eu não falo inglês, I do not speak English. Ok? Se eu digo que você gosta de café, you like coffee. Se você não gosta de café, you do not like coffee. Porém, o inglês é uma língua que ela é muito tranquila, que ela gosta de facilitar. Então, existe uma forma de unir esse do com not e aí você pensa em uma palavra só. Como ficaria isso? A união do do com not se torna don't. Don't. Na verdade, é só unir as duas palavras e transformar o O que aparecia no not por um apóstrofo. Então, se eu digo eu gosto de café, I like coffee. Eu não gosto de café, a frase completa. I do not like coffee. E a forma abreviada? I don't like coffee. Se eu digo I do not like coffee or I don't like coffee, não tem diferença. A diferença é apenas no quão formal você está sendo. Então, a forma separada, ela é mais polida, mais educada. A forma junta, forma unida, forma contracta, ela é uma forma informal. É uma maneira de você dizer, de você falar com os seus amigos, de você falar com pessoas que você tem intimidade, no seu dia a dia mesmo, ok? E para fazer uma pergunta? Para fazer uma pergunta, você vai usar a mesma forma afirmativa. Então, por exemplo, eu digo que você gosta de café. You like coffee. Se eu tenho uma pergunta, o que vai acontecer? Além do meu ponto de interrogação e da minha entonação de pergunta, né? Não podemos esquecer disso. Nós teremos uma palavrinha para colocar na frente dessa pergunta. Uma palavra que não tem significado, que ela só está ali para dizer, para informar ao ouvinte que será uma pergunta. Que palavra é essa? A mesma que a gente usou com not. A palavra do. Então, a gente vai colocar o auxiliar do na frente da frase. Então, a forma afirmativa, você gosta de café? You like coffee. E a pergunta, você vai acrescentar o do na frente. Do you like coffee? Simples, muito fácil, muito tranquilo.
Mas e quando a gente usa o simple present ou presente simples? Nós usamos principalmente em duas situações. Primeiro, quando a gente fala de fatos. Então, o exemplo que eu disse, I don't like coffee. Isso é um fato sobre mim. Eu não gosto de café. Verdade, eu não gosto. Então, I don't like coffee. Eu não gosto de café. É um fato. Ou quando a gente fala de rotinas. Por exemplo, eu posso dizer que você toma café todos os dias. O verbo beber, né, tomar, é o verbo to drink. E todos os dias, every day. Então eu vou dizer que você toma café todos os dias. You drink coffee every day. Aquelas pessoas viciadas em café. Então eu posso dizer que você toma café todos os dias. Isso faz parte da sua rotina. Então eu disse um fato sobre mim e disse algo sobre a sua rotina. Ok? Então, principalmente nesses dois casos, a gente vai usar o presente simples. Quando a gente fala de rotina, a gente pode dizer que é algo também que a gente não faz, que a gente faz nunca ou que a gente faz raramente. Uma outra pergunta muito importante e muito recorrente. E o verbo to be? O famoso verbo to be. Esse segue uma regra especial. Ele é o único verbo no inglês que segue essa regra especial. Então, a gente vai ter que ver num vídeo separado. Porém, todos os outros milhões de verbos que existem em inglês, vocês podem aplicar essa regra que será certinho, ok? Vou deixar para vocês um link com exercícios para vocês praticarem aí na descrição do vídeo. Espero que vocês façam e que pratiquem bastante, ok? Se você gostou, dá um like no vídeo, se inscreve no nosso canal e see you next time. Join us.